Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Museu Catavento. Eu sou a Júlia. Eu sou o Rafael. E hoje estamos com um bate-papo muito especial. Fica aqui meu agradecimento para quem está assistindo a gente no YouTube e em outras plataformas digitais do Museu Catavento. E antes de a gente pegar e conversar diretamente com a nossa convidada, vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho sendo realizado aqui, que é o Grupo de Pesquisa e Mediação em Museus de Ciências. O nosso grupo, ele tem como objetivo ter conversas e reflexões sobre conceitos como educação museal, educação ambiental e algo mais voltado uma mediação mais cultural. Além disso, o nosso trabalho aqui tem como objetivo falar mais um processo sobre os museus de ciências, no caso o Museu Catavento, e as reflexões que podemos ter que podem ser direcionadas para cá. Além disso, nós fazemos encontros há aproximadamente 2 anos e tem sido muito proveitoso para a gente, não só de quem participa do grupo, mas também para todo o núcleo técnico aqui do nosso museu. A partir então do nosso grupo de pesquisa, nós definimos que o tema de hoje do podcast será o texto Mediação em Foco, que é utilizado pelos nossos estagiários nos estudos para as mediações nos espaços do museu. E, além de a gente falar aqui sobre mediação no espaço museal em si e sobre o texto, para a gente conversar sobre isso, nós vamos chamar aqui a nossa querida convidada, a Marta Marangino. Tá bom? A Marta é a autora do texto, mas ela é muitas outras coisas. Então, a Marta é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, bolsista da Produtividade do CNPq nível 1D, licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula, doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, livre docência pela Universidade de São Paulo e coordenadora do Grupo de Estudos de Pesquisa em Educação Não Formal e Divulgação da Ciência. Vice-coordenadora do Museu da Educação e do Brinquedo da FEUSP, Faculdade de Educação da USP, atua na pesquisa, ensino e extensão universitária e possui projetos de pesquisa, publicações e orientações de iniciação científica, mestrado e doutorado e pós-doutorado com temas como ensaio de ciências, ensino de biologia, divulgação científica e educação em museus. Certo. Marta, muito obrigado aqui pela sua presença, por estar aqui junto conosco, tá bom? Ficamos muito gratos. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que esse programa, com essa iniciativa de um grupo de pesquisa, ele tem um apelo a mais, né? Ele tem um charme aí a mais, né? Na medida em que isso revela que o próprio museu tem uma preocupação com as questões educativas, e não só uma preocupação na atuação, né? No sentido de ter pessoas que vão fazer essa atividade de mediação, mas que tem essa possibilidade de uma reflexão sobre isso, né? Então, eu fico muito honrada de ter sido convidada, agradeço imensamente. Muito obrigado. Voltando agora mais sobre o seu trabalho, o seu texto do Mediação em Foco. Como foi o desenvolvimento de educação museal na sua pesquisa, no seu trabalho? Essa pergunta é interessante porque, assim, ela me exige dar um pouquinho de passos atrás, né? Então, eu sou formada em biologia, mas mesmo antes de me formar, eu sempre gostei da área de educação. Então, na minha cabeça, assim, eu até passei por algumas situações, algumas experiências de pesquisa básica em biologia, mas, assim, sempre tive um interesse pela área de educação. E, então, quando eu, enfim, né, comecei a fazer meus estágios e participar, mesmo em escolas e tal, depois que eu me formei, comecei a atuar em escola, mas com esse interesse aí, sempre muito ligado a uma perspectiva de ciências que fosse também muito interativa, que fosse participativa, né? Então, eu tinha esses interesses aí em volta. E eu, quando eu fui fazer meu mestrado, já foi no campo da educação, que foi com formação de professores em ensino de ciências. E durante o mestrado, eu entrevistei uma pessoa que é uma referência muito importante para mim, que é a professora Guaracira Gouveia. Infelizmente, ela faleceu durante a pandemia, mas ela era coordenadora na época da educação, né? Existia uma coordenação da educação do Museu de Astronomia e Ciências Afins, lá no Rio de Janeiro. E aí eu fui entrevistar ela lá, até o projeto era por causa de uma outra instituição que ela fez parte, mas ela já estava no museu nessa época. E aí, quando eu acabei meu mestrado, ela convidou para participar era uma bolsa na época,
que tinha lá. E aí eu me entrei no mundo da educação em museus dessa forma, né? Então eu comecei atuando, e eu sempre falo que, atuando assim, atuando na mediação com o público, no desenvolvimento de atividades educativas, né? Agora, acho que também o fato de ser no Museu de Astronomia foi para mim muito importante, porque o museu sempre teve uma preocupação de articular pesquisa e ação. Então, todos os bolsistas que faziam parte, né, todos os estagiários que faziam parte, sempre estavam envolvidos em alguma ação, obviamente de atendimento de público, mas sempre estavam envolvidos também em pesquisas voltadas à questão da educação, que na época a gente chamava de educação em museus, né? Esse termo educação museal ele é mais recente, né? Está sendo mais usado mais recentemente. Então, assim, na verdade, eu comecei a fazer pesquisa como uma pessoa que atua dentro de um museu, mas que também reflete sobre sua ação. E foi também nesse contexto que eu acabei me interessando em fazer um doutorado com essa temática, né? Então, para mim, eu acho que a pesquisa ela entra junto com a prática, né? Então, o que também eu acho que dá uma perspectiva diferenciada para quem está atuando, na medida em que a gente sempre estava discutindo quais são os princípios, quais as ideias, quais as concepções, né? Tentando embasar aquilo que a gente acreditava que era interessante do ponto de vista educativo, naquele setor, nas ações que a gente fazia, né? E por aí vai. Você quer que eu chegue até a USP ou depois vocês me perguntam? Bom, tem muita coisa para ser dita, é Sim. uma coisa realmente muito extensa, mas como a gente está com uma quantidade aqui seleta de perguntas, acho que tem essa aqui eu acho que você vai gostar de falar bastante sobre, que eu queria saber como você vê o texto Mediação em Foco hoje em dia. Então, até eu acho que é importante também eu falar que assim, quando eu estava lá no Museu de Astronomia, foi quando eu senti vontade de fazer o doutorado. E eu vim para a USP fazer o doutorado aqui. E depois que eu vim, eu acabei o doutorado e tal, e a professora que me orientou, que é a professora Miriam Krausichik, né, que agora é aposentada da Faculdade de Educação, ela sempre trabalhou com ensino de ciências e ensino de biologia especial, eu entrei na vaga dela, ela se aposentou e eu entrei na vaga dela, fiz o concurso, né. Então, assim, a partir desse momento é que eu estabeleço um grupo de pesquisa, né, que vocês falaram aí, né, um grupo de estudo e pesquisa, educação não formal, divulgação da ciência, e a partir da constituição desse grupo, que na Faculdade de Educação foi o primeiro e é o único que trabalha com questões de educação não formal, de educação científica, mas que hoje em dia eu também vejo vários orientandos de doutorado que abriram seus grupos de pesquisa em outras universidades, em outras unidades, e que tem como foco a questão da divulgação científica, educação não formal, né? E por que isso é importante para falar do livro, né? O livro, na verdade, que aliás é uma coisa que é bom falar assim, ter essa oportunidade para falar. Há pouco tempo eu estava conversando com algumas colegas, principalmente com a Alessandra, com a Maria Paula, que a gente era um pouco ingênuo na hora que lançou esse livro e que a gente colocou eu como organizadora e elas não aparecem como citadas como autoras do texto. Elas até aparecem aqui no livro, mas na hora da citação, você fazer a referência, elas não entram. Isso é uma super injustiça, porque a gente fez esse livro junto, né? Só que recentemente a gente tentou mudar isso e, segundo nos falaram, a gente teria que fazer uma nova edição para fazer isso. E a gente achou que era muito trabalhoso e que, se fosse para fazer isso, a gente queria escrever um volume 2. Né? Então, assim, não é muito longe uma reflexão sobre o futuro, né, do que foi esse livro. Mas eu acho que ele, de uma certa maneira, ele revela um pouco a história do grupo de pesquisa, que tem 20 anos, a gente fez 20 anos no ano retrasado, né? Então, assim, as pessoas que estão aqui são as pessoas que participaram logo no início do grupo. As duas primeiras orientandas de mestrado, que foram a Luciana Conrado Martins e a Viviane Aparecida Garcia, elas estão aqui como autoras também. Então, assim, é um livro que surgiu muito de uma reflexão do grupo, de estudos que a gente vinha fazendo, de pensar, né, esse lugar da educação museal, né? E aí a gente ofereceu um curso de extensão na Faculdade de Educação. Então esse livro ele nasce no contexto de um curso que a gente ofereceu, que também não oferecemos mais,
e eu fico com muita vontade, volta e meia, de oferecer, Sim. mas eu só não ofereço pela demanda, que é a própria graduação e a pós-graduação na faculdade, então a gente não tem, porque foi um curso de especialização, então foi um curso longo, né, com muitas horas. Então, assim, para ter a disponibilidade para novamente fazer isso não é muito fácil. Mas é isso, ele foi um pouco, a gente sintetizou aquilo que a gente achava que era importante para que o educador de museu pudesse ter como referências, né? Sim, claro. Sim. Então foi um pouco por aí que foi a pesquisa e o nascimento do livro. Mas se você me permite perguntar, o que você colocaria no volume 2, Mediação em Foco 2? O que você acha que colocaria a mais? Então, primeiro eu colocaria os autores todos, Importante. e não colocaria eu como organizadora. Eu acho assim, tem aspectos conceituais que talvez a gente tivesse que acrescentar e talvez problematizar um pouco mais, né? Eu posso falar um pouco desses aspectos. Eu acho que eu não tiraria nada, né? Talvez algumas coisas que amadureceram ao longo do tempo em termos da própria pesquisa, né? Ou mesmo da prática. Essa ideia, por exemplo, eu não me lembro se a gente cita aqui, mas hoje a gente tem redes de educadores em museus espalhados no Brasil inteiro e tem a Rede Brasileira de Educadores em Museus. Isso ainda não apareceu aqui. Na verdade, até uma coisa interessante, que a Luciana Martins, que está aqui, eu tenho muitas alunas de mestrado que viraram alunas de doutorado e viraram amigas para a vida, né? Como eu sou uma carioca, eu vim para cá em função do meu trabalho. Então, minhas amizades são muito ligadas ao meu trabalho, né? Então, eu também sou um pouco assim, eu meio dou uma misturada nessas coisas, né? Então, a Luciana Martins, em especial, ela fez o mestrado e fez o doutorado comigo. E a pergunta de tese da Luciana era semelhante às questões que vocês estão trazendo aqui, que é a seguinte: existe uma coisa que se chama educação em museus e que é reconhecida por todos aqueles profissionais que atuam nesses espaços, ou, dependendo da tipologia de museu, essas pessoas não têm uma identidade, não têm uma identificação entre elas, né? Então, essa é exatamente assim, mas era a pergunta de base dela. E para estudar isso, ela estudou a educação, como funcionava o setor educativo na Pinacoteca, no MAI, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia, e no MAST, que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins, do Rio de Janeiro. Ela foi entrevistando, vendo documentos exatamente dos educadores, né? E da educação que se fazia nesses espaços. E eu sempre conto a história de que ela foi fazer a pergunta para a educadora, né, lá na Pinacoteca, e aí ela perguntou: o que vocês fazem de educação aqui na Pinacoteca? E a resposta durou 2 horas de gravação, porque é muito potente a quantidade de atividades que são feitas, mas que necessariamente não são organizadas, sistematizadas, né? Algumas são programas longos, algumas são muito pontuais, algumas são eventos, efemérides que acontecem, né? Eu acho que vocês que conhecem a área sabem muito bem disso, né? E eu acho que a partir da tese da Luciana, e também da tese da outra Luciana, que é a Luciana Mônaco, que ela trabalhou no educativo do Museu Guild, pesquisou o educativo do Museu Guild, e a tese dela também trouxe essa ideia de que existe uma identidade do educador museal, né? E essas discussões, há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, elas começam a ser sistematizadas, e elas foram também base para o que hoje são as redes. A tese da Luciana Martins, ela já traz o embrião das redes, ela já aponta que as redes estavam sendo criadas naquele momento, né? Então, acho que também, nessa época, a gente não sabia o que era educação em museus, ou como é que não sabia, mas achava que era uma coisa dada, naturalizada, né? Então, tudo bem, quem trabalha com educação no museu é educador de museu, né? Mas aí eu acho que ao longo do tempo, internacionalmente, mas especialmente no Brasil, isso acho que é uma coisa que é importante também destacar, né? O Brasil, ele é, assim, que eu conheça, ele é o único país que tem uma política de governo, dentro do Ministério da Cultura, dentro de um órgão de museus, que é o IBRAM, uma política de educação museal, né? Eu acho que isso, claro que isso pode ser polêmico, tem que ter, tem que não ter, mas o fato é que existe uma comunidade que se organizou
e que conseguimos chegar, né, a estabelecer isso. Por que eu estou falando isso tudo? Porque isso tudo eu achava que tinha que ter no volume 2. Eu acho que no volume 2 ele tinha que trazer mais essa dimensão da construção do campo, sabe? Sim. Em termos de temas, eu traria questões mais polêmicas, controversas. Eu acho que esse livro ele é muito assim, né? É isso aí, né? Eu acho que eu mexeria um pouco mais com essas coisas, né? Não traria as coisas dadas, assim. Né? Entendi. Por aí. Agora, sendo um pouco mais amplos, mas da área de museologia, da área de museus como um todo, como você vê o atual momento dos museus de ciências e se o uso da tecnologia atualmente cria uma quarta geração de museus ou ajuda a isso? Então, essa questão da quarta geração, primeira geração, né? Existem alguns autores que tentaram, né, emplacar essa quarta geração, né? Porque a Paulette McManus, né, que é do texto dela que sai essa ideia das gerações, da primeira, da segunda e terceira geração de museu. A Paulette é uma pesquisadora inglesa, né? E ela teve um período aqui com a gente, inclusive um dos cursos que a gente ofereceu lá na Faculdade de Educação e que se transformou em um livro. Então, um dos livros que a gente tem e que está disponível no site do Genf é a transcrição do curso dela. A gente gravou todos os cursos, as aulas, né, as atividades que foram feitas, e ele transformou isso num livro, né? Então, a Paulette, nesse texto, que é um texto de referência na área, né, ela apresenta essa ideia das 3 gerações de museus. Né? E a terceira geração, ela já está na dimensão daquilo que veio se chamar os museus interativos, os centros de ciências, né, e tudo mais, que já tinha uma perspectiva bastante da tecnologia Sim. muito presente. Né? Então, assim, eu acho pouco dizer que é porque tem novas tecnologias, então estamos numa quarta geração de museu. Eu não acho que a questão é essa. Né? Até porque eu acho que muitos dos museus que investem na alta tecnologia continuam trazendo uma ideia de ciência muito conservadora, uma ideia de ciência universal, uma ideia de ciência que ela é verdade absoluta, uma ideia de ciência que não pode ser questionada, e não é sobre isso que a gente está querendo falar mais. Ainda mais quando se trata de ciência, né? Que tem Exatamente. que questionar e conversar ainda mais com o público que está indo lá. Com certeza, com certeza. Então, alguns autores, principalmente latino-americanos, propõem uma quarta geração num sentido do movimento que a gente tem muito forte no campo do ensino de ciências, mas que também é forte no campo da divulgação, que a gente chama relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, relações CTSA. Essa é a sigla que a gente usa. Né? E ela isso não é de hoje, está aí desde os anos 70. Né? Num primeiro movimento, essas discussões CTSA elas vêm muito da Europa e dos Estados Unidos, mas a gente tem um outro movimento que é desenvolvido na América Latina, a partir da realidade latino-americana, a partir de uma perspectiva de ciência e tecnologia latino-americana, e a partir da ideia de países que foram colonizados, de países que vivem situações econômicas muito delicadas, né, que nível de pobreza enorme. Então, existe hoje pessoas que estão pensando essas questões CTSA numa perspectiva, né, freiriana, né, ou seja, baseada em Paulo Freire. Né? Então, esses autores eles vão trazer uma ideia de museus de quarta geração nessa perspectiva de dizer assim, tá, vamos questionar e vamos contextualizar e vamos falar de uma ciência dessa realidade, não do ponto de vista do colonizador, não do ponto de vista de quem é a elite da situação econômica no mundo. Né? Então não é dessa ciência, não é dessas questões que a gente quer mais estar falando, né? A gente quer olhar para nós aqui dentro. Né? Então eu acho que se tiver que ter uma quarta geração é nesse caminho, e não da tecnologia. Eu acho que a tecnologia pode até atrapalhar isso. Dependendo de se você acha que a tecnologia ela é salvadora, né? Essa ideia muito fanista da tecnologia, eu acho que é uma furada total.
Eu sei que muita gente vai achar ruim o que eu estou falando aqui, mas eu falo. Então, seria muito menos sobre tecnologia, muito mais sobre ruptura. Exatamente, É, né, no contexto. exatamente. Entendi. Sobre tensões, sobre controvérsias, sobre diálogos possíveis ou impossíveis, né? Sobre fake news. Uhum. Acho também que fake news é importante na história da ciência, né? Que muita coisa que hoje é chamada fake news foi conhecimento aceito e legítimo em outras épocas. O que é fake news mesmo hoje? Essas coisas têm que ser conversadas, não podem ser dadas. E o museu tem que ser também um espaço para essas coisas acontecerem. Sim. Uma outra questão sobre o texto que eu achei particularmente interessante tem uma parte que você explica bastante sobre o que é o informal, o não formal e o formal. Eita! O que eu queria saber? Dentro da definição do informal, tem muito sobre o lazer, atrelado a esse termo, né? Os momentos de lazer. Aí eu queria saber até que ponto a interpretação de lazer interfere na educação informal. E se o lazer seria um contraponto da educação formal. Da educação museal, aliás, perdão. Tá. Como é que eu começo? Primeiro assim, eu vou começar logo colocando assim as coisas meio bagunçadas, que é o seguinte: hoje em dia, se eu tivesse que mudar meu nome, eu tiraria meu nome não, meu nome do grupo de pesquisa, eu tiraria o educação não formal. E por que eu tiraria? Porque eu acho que tem muitas é um termo muito polissêmico, né? Como vários termos no campo das ciências humanas, das ciências sociais, né? Então a gente não tem consenso. E eu acho que é pior do que não ter consenso, porque tudo bem não ter consenso, mas eu acho que ele acaba induzindo a uma determinada expectativa do que vai ser essa tal da educação não formal, né? Que nem sempre é aquilo que a gente está apostando, a gente está fazendo, né? Eu mesmo, ao longo do tempo, fui mudando o que eu penso em relação a essa divisão. E entendo, na verdade, desde o livro a gente já tinha postado num autor, que está citado aqui, que é essa ideia de contínuo. Sim. Né? Ou seja, a gente gostava dessa ideia porque ela não colocava barreiras ou fronteiras muito claras, né, entre essas três modalidades de educação, né, formal, não formal e informal. Então a gente sempre trabalhou com essa ideia de que você podia transitar isso, e nesse livro, que a gente apresenta um gráfico, né, mostrando isso, um diagrama, né, e o que a gente pensou com esse diagrama era um pouco pensar de que vai depender do que você está considerando, ou melhor ainda, da onde você está vendo essa relação para você dizer se ela é formal, não formal ou informal. Né? Então depende do agente, depende da instituição, né? Então também o fenômeno que você está analisando, a prática que você está analisando, se você quer chamar ela de uma dessas coisas, você vai ter que dizer da onde é que você está falando. Então, do ponto de vista do museu, dos educadores do museu, uma ação que pode ser não formal, para a escola ela pode ser formal, porque está dentro do currículo, porque está dentro das expectativas. Então não é a ação em si que pode ser classificada, mas são as finalidades, os objetivos, os princípios que vão determinar isso. Então isso torna esses termos muito fluidos. Né? Agora, eu acho que a questão que hoje eu vejo com maior complicação em relação a esses termos gente, eu estou falando demais? Não. Vocês me qualquer coisa me falam. O espaço é seu, Marta. Tá. Fica à vontade. Mas, enfim. O que está acontecendo agora com essa questão desse termo? Agora não. Mas eu me deparei recentemente, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, com um texto que também foi recém-publicado, de uma autora, não estou me lembrando do primeiro nome dela, Caroline, mas eu não estou me lembrando agora do segundo, mas depois eu posso ver aqui. Ela publicou, fruto da pesquisa dela, né, de pós-graduação, ela publicou um texto que fala um pouco da história da educação não formal. E não que eu não tinha entrado em contato um pouco com essa história, mas a gente que trabalha em museus entra em contato com o termo educação não formal
pensando nessa questão da diferença da escola, né? Então só que a nossa visão em geral é uma visão do ponto de vista das metodologias, da formação, principalmente do ponto de vista dos conhecimentos, seja de ciência, seja de linguagem, seja de história, né? Então era um pouco assim, aquela coisa, não é escola, então, mas também não é televisão, não é um boteco que a gente está conversando, então fica no meio ali a educação não formal, né? Mas ou seja, né, era a partir das ações culturais que já estavam acontecendo dos anos 80 para cá, né, que a gente dá o nome de educação não formal. A gente sabe que lá nos anos 70 teve uma conferência que foi financiada ou promovida pela Unesco. Isso a gente até sabia lá, de definições, né, a partir dessa ideia da educação para todos, educação na sociedade da informação, né, que era as teorias de comunicação ali super sendo discutidas, né? O que vai acontecer, na verdade? Esse movimento, ele acontece no momento em que a América Latina está mergulhada em ditaduras, né? E a ideia da educação não formal, esse texto discute isso, ela efetivamente foi uma estratégia de governos militares, né, para trazer uma modalidade de educação para sociedades como a nossa, como a brasileira, mais outras, que tinham uma quantidade de pessoas, principalmente adultos não alfabetizados, e que estavam sendo alfabetizados pelos movimentos sociais. Então foi, na verdade, uma estratégia para apagar os movimentos sociais que estavam crescendo, né, também Paulo Freire aí novamente, né, como um elemento importante nessa história. Então, assim, não é que essa relação que eu estou contando para vocês ela é direta. Então, né, alguém pensou a educação não formal para acabar com os movimentos sociais. Não é isso. Mas esse texto ele vai mostrando essa construção, como essa construção ela acaba sendo utilizada em muitos desses contextos latino-americanos no sentido de trazer, por exemplo, aqui no Brasil, o clássico Mobral. O Mobral é o exemplo institucional da alfabetização de adultos no Brasil, mas ele é um projeto de governo que tenta entrar aonde os movimentos sociais estavam, né? E aí, quando a gente começa a ver esses outros significados da educação não formal, a gente começa a problematizar um pouco, porque assim, o que se faz hoje nos museus, que se chama de educação não formal muitas vezes, não tem nada a ver com essa discussão. As pessoas não conhecem essa discussão. Eu que sou uma pesquisadora há mais de 30 anos nisso, eu conheci 3 anos atrás, 4 anos atrás, entendeu? Eu me aprofundei e vi essas nuances, né? Então, por isso que eu fico brincando que talvez eu tirasse aí o educação não formal, né? E aí você traz essa questão do lazer, né? Tem autores aqui, por exemplo, a Gon, né, que é uma autora é uma professora da Unicamp, né? Ela é muito utilizada nessa tentativa de classificar. A Gon, Glória Gon, eu acho que é o primeiro nome dela, não tenho muita certeza, mas ela é uma que vem dos movimentos sociais, ela vem da educação popular, né? Então, ela também vai lançar um olhar sobre o conceito de formal, não formal, informal, né? Que vai associar muito a ideia do informal a mídias, né? A televisão e até a ideia de lazer, né? E o que isso também causa muitas vezes? Um incômodo para quem trabalha na escola. Porque parece que a escola, existe assim. Se for ver as definições, existem definições que elas procuram separar de uma maneira objetiva, tentando caracterizar o que é cada uma dessas coisas, mas muitas das definições, elas vêm com juízo de valor. E é meio que se contrapondo à escola, como se a escola é o lugar da mesmice, é um lugar chato, é um lugar só do conceito, é um lugar de que não tem metodologia nova, de que não se faz nada diferente, e aí o museu, olha só como ele é legal, né? Ou os meios de comunicação, olha só como são maravilhosos, né? E isso é uma falácia, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esse discurso às vezes está nas políticas públicas também, né? Então, se você me perguntasse, eu acho que tinha que ter mais museu, mais escola, por exemplo, né? Eu acho que tinha que ter as duas coisas, claro. Mas eu acho que a questão não é só a quantidade.
é a quantidade, porque a gente tem em São Paulo milhões de aparelhos culturais e a gente tem das cidades, né, cidades coladas em São Paulo não tem nada. E vai para o interior não tem nada. Né? Então, eu acho que nesse sentido, sim, tem que ter mais aparatos culturais. Mas essa ideia de que você vai resolver o problema da escola porque você vai ter nesse lugar, né, que a escola está fadada a ser uma coisa do passado, do jeito que ela é. Né? O problema da escola não é esse. O problema da escola é político. Né? Não é um problema... claro que passa pela formação do professor, claro que passa por uma série de questões. Mas, assim, em última instância, mesmo que você seja um professor excelente, uma super formação boa, não sei o quê, se você não tiver as condições concretas para você trabalhar, não adianta, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Né? Então, eu acho, nesse sentido, eu acho que o lazer tem que estar em tudo. Ele é a dimensão do afetivo, a dimensão da emoção, a dimensão da fruição, do entretenimento, né? Até essa ideia do entretenimento, que virou também uma palavra de ordem em determinado momento, ela também está nesse viés político de trocar, né, a escola ou desinvestir na educação formal para investir nas mídias. Então, é sempre um jogo de poder. A gente tem que olhar para essas coisas e ver quem é que está por trás delas, quem está financiando essas coisas, quem é que está organizando essas iniciativas. Né? Senão a gente fica discutindo essa coisinha formal até aqui, não formal até ali. A questão não é essa, gente. Sim, todos os lugares têm que ser uma educação legal. É claro, eu tenho até um texto que eu acabo assim, eu falo tudo isso que vocês estão falando, mas eu acabo assim, olha, mas eu acho que é importante a gente tentar definir, porque a gente vai entender melhor o que a gente faz, mas não no sentido de criar fronteiras, né? Então agora eu sei o que é isso, agora que eu sei o que é. Falando demais, gente. Vocês me cortam, conversam. Mas é importante elaborar. Então, o que você falou para basicamente não ser a definição pela definição. Você aprender a definição para aí você agir naquilo que precisa ser elaborado. Não, ok, eu sei que até aqui e é isso, a limitação do lazer, por exemplo. Mas é importante discorrer. Na escola o pessoal não vai fazer... no final de ano vai todo mundo para o parque, vai viajar, sei lá, quem... Classe média, claro, classe média alta, mas quem não vai, assim, não tem um monte de situação na escola que é também prazerosa, também mistura essas dimensões, né? Sim. Então, assim, né, querer que essa característica seja definidora Sim. é furada, sabe? Porque a questão também era porque tinha as 3 modalidades, né? Que você acabou de varrer. Entendeu? E aí o questionamento foi até que momento aqui dentro do nosso museu, por exemplo, quando uma criança se diverte em algum dos nossos aparelhos culturais, aquilo deixaria de ser o suposto não formal para virar o informal. Então, a partir das emoções que ela está sentindo, transformaria aquela tipo de educação que ela está sendo posta, sabe? Era uma questão. Eu acho que a primeira coisa que me ocorre quando você fala isso é que estão jogando na mão, na figura do público, a responsabilidade sobre a concepção educativa de uma instituição, entendeu? Tipo, do jeito que ele age, ele definidor dessa ação. Então, o museu não pensou sobre isso, porque olha o controle que você está botando na mão do público, entendeu? É claro que o público pode fazer o que quiser. Ele pode até não fazer o que você quer. Né? E deve. Sim. Né? Mas eu acho que a instituição, ela deve saber o que ela quer. Né? Isso não é comum. A instituição pensar sobre o que ela quer do ponto de vista de educação. E que pode ser diferente para cada tipo de público. Não precisa ser a mesma coisa que eu quero. Eu posso ter muitos objetivos diferentes, variando de público, variando de espaço. Vocês já falaram aí dos diferentes espaços, sessões, e que tem uma certa autonomia. Né? Isso é interessante de pensar, já me deu vontade de pesquisar o que é. Né? Por que vocês estabeleceram dessa maneira? Algo... O que a primeira hipótese que vem na minha cabeça é que tem a ver com os campos de conhecimento.
Sim. né? Que isso, de alguma maneira, influencia. Uhum. Mas aí você falou que o teu pedagogia e talvez os outros não tenham. Então, e aí, a figura do pedagogo aí? Por que ele é importante em alguns momentos ou não? Enfim, aí vocês falam das crianças. Ah, agora estamos dando mais atenção às crianças. Os museus de ciências, em geral, ficam desesperados com as crianças, né? Porque não tem pedagogo. Fato. É um fato, é importante. Que é ele que vai amarrar tudo no final. Agora, como você falou um pouco, você comentou a importância das políticas públicas. Pensando mais de algo mais recente, a política pública do novo ensino médio, como você acha que ela impacta a educação em museu de ciências? Ou algo relacionado, algo que eles possam conversar entre si? Porque já é um pouco, já tem que pensar um pouco como é interessante, como se torna a educação na área de ciências nesse novo ensino médio, em comparação ao anterior? Como ele conversa com isso nos museus de ciências, ao seu ver? Então, eu vou desmontar outra vez. Claro. Assim, eu acho que quando você faz uma pergunta formulada desse jeito, é que você já está considerando a BNCC, o novo ensino médio, como alguma coisa que está dada. E eu já não acho isso, entendeu? Eu participei, não diretamente, mas todo o processo de construção do novo ensino médio, ele veio com bastante questionamentos das comunidades científicas e até por pouco tempo a gente já mudou as orientações, né, políticas, que é uma briga da nossa comunidade, da comunidade de educação e ciência também, entre outras comunidades, da educação em geral também, né? A própria Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, a qual as entidades de educação, Sociedade Brasileira de Biologia, a Associação Brasileira de Pesquisa, Educação e Ciência, a gente tem uma série de associações e sociedades, né, no campo da educação em geral, né, e no campo do ensino de ciências em particular, que tem se posicionado criticamente em relação à BNCC e ao novo ensino médio, né? Agora, independente se a gente acha bom ou não acha bom, vocês, como museu, ou eu, como coordenadora do Museu da Educação e do Brinquedo, vice-coordenadora, né, eu é que tenho que decidir se eu quero dialogar com a BNCC. Então, assim, eu acho que primeiro para quê? Eu ia te perguntar, para que você está trazendo a BNCC? Por que ela é uma referência? Dependendo de como você olha, por exemplo, aqui em algumas coisas, até no Museu Catavento, ou algo que você poderia, supondo assim se dizer, na hora que você vai imaginar o acervo de um museu, poderia tentar associar algo com a BNCC, porque é algo que os alunos já viram ou vão ver, e associar isso àquilo que você vai montar no seu acervo para que eles possam ter um melhor reconhecimento, ou que vejam no museu isso, sobre esse determinado assunto, e quando você for ver na escola, anos depois, ter uma melhor conversa, uma melhor associação da pessoa na hora que ela foi no museu e quando ela foi na escola. Então, essa tua explicação revela um princípio que é o museu está submetido ao currículo escolar. Isso é uma opção que deveria estar bem clara para vocês. E eu acho que um museu que se propõe a fazer as suas ações como complemento da escola, e essa sendo a única ou a maior importância dele, eu acho que ele está deixando de fazer outras funções sociais e culturais que a ele também estão ligadas. Eu conheço pouco o Catavento, mas conheço um pouco da história. E eu sei que o Catavento ele foi pensado com essa perspectiva, de ser um espaço de diálogo com as escolas, com a educação básica, né? E eu não acho isso ruim, não. Eu não acho ruim nada. Eu acho, claro que eu acho ruim um monte de coisa. Mas eu acho assim, o que eu acho pior é as pessoas não perceberem que elas estão tomando, que elas têm por trás concepções, princípios, ideias.
E elas não problematizam isso, elas não pensam sobre isso, elas não refletem sobre isso. Então, quando você está querendo que a tua exposição dialogue com a BNCC, primeiro que você está legitimando a BNCC. Tá? Então, você está dizendo que a BNCC é legal. Então, fique claro isso para você, entendeu? A outra coisa é, você vai ter que ver o que está no currículo, aí no caso de ciências naturais, e fazer essa conexão que você está fazendo. Beleza, maravilhoso, né? Mas você podia falar de outra coisa, né? Você podia misturar um monte de área de conhecimento, você podia fazer uma exposição que é a partir de um artista plástico, e que também se faz na escola, todas essas coisas, mas você podia fazer isso. Então, é uma coisa, um termo que lá nos anos 90, a professora Margarete Lopes, tem um trabalho dela, livro dela, textos dela, que ela já falava da escolarização dos museus, né? de problematizar essa ideia de que os museus são escolas, né? Os centros de ciências, eles já foram criados muito nessa perspectiva. Daí a dificuldade de chamar, vocês falaram que o Catavento recentemente se considera museu, à toa, porque isso está nessa tensão entre um espaço museológico, que tem acervo, que tem pesquisa sobre esse acervo, que tem ações educativas, mas tem salvaguarda, tem, enfim, todo o processo museológico, né? E também tem a extroversão, tem as ações comunicativas e educacionais, né? Só que as definições de museus de um tempo para cá, e a mais recente que mudou agora há pouco, considera também, ficou mais ainda maleável em relação às instituições, que são chamadas de museus, né? Então, hoje, muitos centros de ciências, que já se consideravam museus, mas hoje as pessoas não, as instituições estão se considerando museus de uma maneira mais tranquila, né? Mas, na verdade, isso significa, assim, você se identificar com uma história que é aquela história do século XVI, entendeu? E não com a história da educação, da escola, que é uma história muito mais recente, século XIX para cá, entendeu? Então, é um pouco entender, ou querer, ou definir qual vai ser o teu objetivo. Então, assim, voltando, não quero desconstruir totalmente, Claro. mas, assim, eu acho que é legal. Se um museu decide, né, que ele vai se dedicar, que ele quer trabalhar na relação com a escola, e ele quer fortalecer as escolas, ele quer ser um espaço em que a escola pode ser um espaço de experimentação, que eventualmente a escola não pode. Cá entre nós, a escola deveria, né, poder fazer isso. O Estado deveria dar dinheiro para a escola ter um laboratório como tem aqui. Mas tudo bem. Você pode ter uma política que centraliza esses espaços na relação com a escola. Como foi feito no ABC, com um museu, que eu agora não estou me lembrando, Sabina, né? O Sabina foi criado por uma prefeitura para ser um museu de apoio às escolas da prefeitura de Santo André, acho que é Santo André. Né? Tanto que no começo, eu não sei como é que está agora, no começo, existiam ônibus do Sabina que iam nas escolas pegar, eles atenderam nos primeiros anos toda a rede. Então, você está entendendo? É um museu que ele começa com essa intenção. Ele não deixa de ser um museu por causa disso, mas ele tem essa relação com a escola muito bem feita, muito bem articulada, né? Quer dizer, eu acho, né? Não estava lá dentro, não sei exatamente como as coisas aconteciam, mas em termos de concepção e de posicionamento, me parece que eles tinham clareza no que eles queriam, né? Então, eu acho que é isso. Acho que vocês, educadores, né, vocês que estão nesses locais, vocês têm que pensar o que vocês querem, né? Não, a gente tem o maior público, é o público escolar. Sim, ele é um público em todo lugar do mundo, né? No Brasil, mais ainda, o público escolar, né? Então, a gente quer priorizar esse público. Aí, sim, aí você pode fazer não só exposições, mas você pode ser material educativo, curso para formação de professores. Aí você faz todo um programa educativo para pensar essa relação com a escola. Isso é bem legal. Mas, assim, a pergunta não pode ser eu vou me adequar à BNCC, eu não vou me adequar à BNCC. Tem parâmetros curriculares, tem diretrizes curriculares, tem um currículo do Estado, tem um currículo do município, tem o que eu inventar, tem uma pessoa legal que
pesquisa uma coisa bacana que é legal trazer para, sabe, assim. Então eu acho que não estou dizendo que a BNCC tem só coisa ruim, não, tá? Não. A questão comigo com a BNCC não é o conteúdo. Nem comigo, um monte de gente, não é o conteúdo, mas é como ela foi implementada em termos de política pública, né? Mas, na verdade, até quem fez. As pessoas que participaram da feitura da BNCC são colegas nossos da universidade. Né? Então, a gente tem afinidade em termos do que pensa, do conceitual. Mas a coisa não é só isso, né, gente? A gente não pode só pensar nisso, né? Sim. Ainda com base nessa última pergunta, eu queria saber de você como isso tudo pode estar presente nas licenciaturas e se você veria propostas de formação em educação museal pelos órgãos públicos. Essas questões que a gente já falou agora um pouco sobre educação não formal e informal, né? E a ideia mesmo, né, de esse perfil desse educador museal, né, claro que remete à formação, né? E, na verdade, a gente hoje não tem um lugar que forma um educador museal, né? Então, o que tem acontecido, a meu ver, é que porque a pesquisa no campo da educação em museus, da educação cultural, né, essa ideia da pedagogia cultural, da pedagogia social, né? E não é só no museu, né? Eu estou falando do ponto de vista das organizações sociais, né? Como isso efetivamente cresceu, para além desse passado que a gente falou agora há pouco, que também é político, né? Isso também, ao longo do tempo, e também porque a gente teve, vamos dizer assim, governos, né, nos diferentes níveis, que também apostaram, incentivaram e financiaram, por exemplo, a criação desses espaços, dessas iniciativas, né? Então a gente tem hoje editais voltados, por exemplo, às Olimpíadas, às feiras. Então houve também, a gente não pode achar que isso foi assim do nada. Efetivamente, a gente teve políticas, né, que incentivaram a ampliação desses lugares e iniciativas, né, de entrar em contato com o conhecimento científico, e aí científico das ciências naturais, mas também sociais e humanos, né? Então, deixa eu aqui, né? Então, assim, eu vejo que trazer essa discussão para dentro das licenciaturas um caminho muito bom e muito promissor. Mas, como tudo, também não é consensual. Desde que eu comecei a atuar, eu atuo na Faculdade de Educação, sou minha formação em Biologia, atuo na Faculdade de Educação com as licenciaturas, né? Tanto a licenciatura de Biologia, de ensino de Biologia, né, como a licenciatura da Pedagogia, né? E às vezes até já deu na geociência, às vezes a gente também enfim, né, em função de outras coisas a gente acaba trocando ali. Mas assim, desde o início eu trouxe essas temáticas para serem discutidas dentro das minhas aulas relacionadas às disciplinas de licenciatura, né? Também nas disciplinas de pós-graduação, mas também trazendo. E ao longo do tempo, isso não só isso está mais estruturado, está mais presente, como também e outras pessoas também, outras instituições, o Museu da Vida, a Fiocruz lá no Rio, né? Assim, vários estados a gente tem instituições diferentes que têm formado pessoas com perfil para atuar na educação não formal. A gente hoje, por exemplo, tem algumas licenciaturas que são de universidades federais. Por exemplo, eu sei que tem no Piauí, uma das universidades, tem no currículo, eles têm estágio 1, estágio 2, estágio 3. Tipo assim, o estágio 2 é em espaço de educação não formal. Isso já está curricularizado, né? Então, a gente tem essas experiências já no Brasil, assumidamente trazendo os espaços não formais para dentro da formação do professor, né? Existem algumas críticas que vão no sentido da desvalorização da escola mesmo, né? Como se, de alguma maneira, esses espaços oferecessem menos amarras, né? E mais uma vez vem a questão de um juízo de valor também, de que escola que a gente está falando, né?
e de um espaço que foi muito desvalorizado e que hoje está numa encruzilhada, né? Encruzilhada de violência, encruzilhada de pobreza, encruzilhada, né, de muitas coisas, né? Que envolvem o que é ser uma escola pública no país hoje, né? Então, essas tensões que acabam refletindo nos currículos da formação do professor tem muito a ver com isso, né? Agora mesmo, a última diretriz que saiu para a educação básica, né, da formação, ela vai dizer que os estágios só são em escolas, em escolas, né? Não podem ser, não diz que não pode ser. Não pode estar como os números de horas de estágio não podem ser feitos em outro espaço, não na escola. Isso veio mais formalizado nessa última resolução, né? A gente precisa conversar sobre isso, discutir. Lá na faculdade, por exemplo, por muito tempo, as horas, eu deixava meus alunos fazerem estágio nos museus, sempre deixei, né? Nunca fui proibida de fazer isso, mas tinham colegas que eram contra eu fazer isso, né? Em algumas situações apresentava a legislação dizendo que eu estava fazendo uma coisa que não era correta, né? O que, do ponto de vista da burocracia, esse número de horas que os alunos faziam como estágio iam para as outras atividades que tem que fazer no currículo da licenciatura, né? Então isso era meio resolvido desse jeito, entendeu? De um tempo para cá, a gente estava com isso de uma maneira mais tranquila, né? E eu vejo hoje os meus colegas de licenciatura de Física, de licenciatura de Química, trazendo o museu para os seus conteúdos, né? E vejo isso como, por exemplo, esse exemplo que eu dei, disso já está curricularizado, né? Mesmo no UFABC, eles têm lá disciplinas que são de divulgação científica, na formação de professor. Então, esses temas efetivamente estão entrando no currículo. Mas acho que essa é uma pesquisa que eu sempre quis fazer, né? Quero fazer um levantamento das universidades públicas no Brasil e ver como é que as questões de educação não formal. Eu tenho uma aluna de doutorado que ela fez uma pesquisa, mas foi só com 3 universidades, uma delas até a Federal do ABC, e como é que as questões de estudo do meio e educação não formal estavam no currículo, né? Do licenciando em biologia. Então era uma coisa meio de ampliar essa pesquisa para a gente ver, né? Resumindo, eu acho que é isso. Acho que sim, tem que estar. Eu acho que a licenciatura é um lugar bom para isso acontecer. E claro que eu falo isso porque eu também é onde eu atuo. Mas eu acho que as instituições culturais também têm que oferecer formação continuada, né? Eu estou falando da formação inicial, mas tem a formação continuada. Então, acho que as instituições elas têm que ter como público os professores, né? E facilitar, porque eu imagino que não é de fácil trazer professor para curso. Não sei, eu imagino, não sei como é que é a experiência de vocês. A minha vida inteira, o que eu ouço o dia inteiro é que é sempre muito difícil, né? E a gente sabe por quê, né? Sim. Sabe todas as razões, a gente sabe por quê, né? Mas então, acho que o mais legal seria criar estratégias e caminhos para que isso acontecesse de uma maneira, investir nisso, né? A gente teve um programa no Estado, o Currículo e a Cultura, há anos atrás, não sei se vocês conhecem esses programas que tiveram no governo do Estado pelo secretário de Educação, que as escolas do Estado visitavam as instituições de museu, isso era financiado pelo Estado, o ônibus financiado, tudo isso foi um programa de governo, que acabou. Tinha material educativo maravilhoso. Tenho até eles lá na faculdade, eu mostro, mas assim, antigamente até tinha online, mas não sei nem se tem ainda hoje, né? Porque era um programa não era um programa de um governo, né? Era um programa, não era de Estado, era um programa de governo. Então acabou o governo, acabou o programa, né? Então é isso, eu acho que tem que estar mais presente sim na formação. Perfeito. Para finalizar agora, Marta, no que você vem... Como está a sua pesquisa atualmente? Com o que você vem trabalhando? Então, eu acho que eu já comecei na minha fala a dar umas pistas, assim, né, do que eu estou trabalhando. Eu acho que a gente fez um texto no grupo de pesquisa que nosso grupo está fazendo o giro decolonial. Essa expressão giro decolonial é uma expressão que vem da literatura de decolonização, de questões relacionadas à
problematizar as questões que são coloniais, as relações de poder, a questionar a própria ideia da ciência universal, a valorizar outros conhecimentos que são conhecimentos tradicionais, que são, enfim, né? Então, hoje em dia, claro que isso não começa agora, isso já tem bastante tempo, essa produção e essa reflexão já tá aí há muito tempo, mas na pandemia eu meio me deu um certo desespero no sentido de perceber, de pensar, né? Pensar na gente como, né, como indivíduo, como cidadão, mas também a gente como, no meu caso, né, eu sou uma contratada do governo, quem me paga são as pessoas, né, são os impostos, e eu acho que eu tenho um compromisso com essa sociedade, né? Então essas questões começaram a me bater de um jeito no sentido de assim, eu quero mudar, né? E eu acho que isso por um lado, e outro, os jovens que vêm fazer o mestrado, o doutorado, e os jovens que estão na graduação, eles vêm trazendo essas questões, né? As questões do feminismo, as questões raciais, as questões LGBTQI+, essa juventude eles estão imersos nesses debates, né? E assim, e era disso que eu comecei a querer falar também, né? Então a gente vem começando a trabalhar, por um lado, numa perspectiva de denúncia, né? E aí usando bem as ideias do Paulo Freire, né? Então identificar exposições, ações, né? Principalmente de museus, esses museus mais clássicos, museus europeus, né? E esses primeiros museus aqui brasileiros também, né? Como é que esses museus lidam com essas coleções que são oriundas de processos de colonização, oriundas de violência, né? Toda a discussão de reparação, restituição, que está colocada para os museus. Então, eu tenho uma pesquisa com Portugal, então os museus de história natural de Portugal, o museu brasileiro, para onde vieram muitas dessas, não, para onde tiraram muitos desses objetos que estão lá nessas coleções. A gente também tem tido uma parceria com Moçambique, então é isso que está me interessando agora, é estudar, por um lado, revelar essas questões que são controversas, essas questões que são delicadas, sensíveis, e, por outro, entender os movimentos de resistência que estão acontecendo. E a sociomuseologia oferece bastante elementos para a gente pensar isso, né? Então, eu tenho me afinado mais da museologia social, da sociomuseologia, e de, por um lado, identificar, por outro, fortalecer as iniciativas dos museus comunitários, dos museus, dos ecomuseus, né? Que são iniciativas que vão partir de comunidades, que vão partir de conhecimentos e interesses que são de determinadas realidades locais, né? Então, aos poucos, a gente está se voltando para essas questões, né? Então, isso é para onde a pesquisa está caminhando mais recentemente. Bom, obrigado. Quer fazer mais uma consideração sobre... Não, acho que eu já falei demais. Quero agradecer vocês mais uma vez aí pela oportunidade. Então, muito obrigada mesmo, professora Marta, por ter aceitado o nosso convite. Não tenho palavras para descrever quão rico, quão importante foi a conversa que a gente teve aqui. A gente fica grato de verdade. E a gente também gostaria de incentivar as pessoas que estão assistindo o nosso podcast a ir atrás, buscar um pouco mais sobre a pesquisa da Marta, que é muito importante, muito incrível mesmo. Gente, eu aproveito para agradecer a todo mundo que assistiu nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube também. Nós convidamos todos vocês a virem conhecer o Museu Catavento. Nós funcionamos de terça a domingo, das 9 às 5, com o fechamento da bilheteria às 4 da tarde. E a entrada do museu custa R$18, a meia custa R$9. Além disso, eu convido todas as que estão nas plataformas, nas redes sociais, nas nossas redes digitais. São todos bem-vindos para seguir a gente, ver tudo que a gente coloca lá nas nossas atividades e nosso cronograma. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijos.